Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, nossa reflexão está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Então, João 11, 25 e 26. E eles dizem o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. Bom, meus queridos, aqui uma passagem muito importante, muito conhecida, com certeza todos nós já vimos já ouvimos também em filmes, em novelas. Essa passagem é sempre muito forte, é a ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria. E aqui o que chama a atenção aqui os dois versículos, mas essa pergunta final de Jesus, conversando com Marta: você crê nisso? Então a importância, aqui para mim, eu digo que eu acho mais importante de tudo, porque é Jesus perguntando, você crê nisso? Jesus falando, explicando para ela, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Então, é para a gente, É para a gente. Essa pergunta hoje é para a gente, Você crê nisso? A gente crê nisso, Que Jesus é a ressurreição e a vida, que aquele que crê em Jesus, ainda que morto, viverá. E quem vive e crê em Jesus não morrerá eternamente. A gente crê nisso. Você, meu irmão, minha irmã, você crê nisso. Você vive, hoje, o dia de hoje, com essa certeza, sabendo que Jesus é a ressurreição e a vida. Você crê, você aceita, você vive isso, você tem essa certeza no seu coração. Então é muito importante, porque um dos pontos, para que a gente alcance a salvação é crer que Jesus é o nosso único Salvador, que não tem outro, que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, como ele mesmo disse. E um dos requisitos, vamos dizer assim, para sermos salvos, é acreditar nisso, é acreditar em Jesus, Então aqui ele está perguntando, você crê nisso, O Lázaro, a gente sabe só, ele estava morto já há 4 dias, E Jesus vai lá e ressuscita, Então é para a gente, aprender de uma vez por todas, que não há nada impossível para Deus, para Jesus, não há nada impossível. Que a gente mantenha sempre a nossa fé firme, a nossa fé inabalável, que a gente creia nisso, que a gente responda essa pergunta para Jesus, Você crê nisso? Sim, eu creio nisso, Eu creio, como Marta depois responde aqui, ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, Então, que a gente creia, que a gente não duvide, por pior que seja a situação que a gente possa enfrentar, que aconteça, as adversidades, mas que a gente jamais perca essa certeza. Jesus esteve conosco em carne e osso, viveu aqui entre nós, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e nos ensinou tudo como devemos agir, como devemos viver, como devemos pensar. Enquanto esteve aqui, ele nos ensinou isso, continua nos ensinando até hoje, através da Bíblia, mas nós cremos, temos que crer, como eu disse, é um dos requisitos para alcançarmos a salvação.
Então, queridos, né, que a gente hoje, nessa sexta-feira, a gente pense um pouquinho, a gente pare um pouquinho e a gente pense, né, sobre esses dois versículos e que a gente se pergunte, né, que a gente se pergunte a nós mesmos, né, nós cremos realmente nisso? Nós cremos realmente que Jesus é a ressurreição e a vida, que a gente crendo nele, nós jamais morreremos, né? E se estamos vivos, né? Não poderemos viver, poderemos morrer, mas morrer fisicamente, mas viveremos eternamente, né? Espiritualmente falando, né? A gente crê nisso, ou então, né? Se Jesus voltar antes que a gente morra, né, fisicamente, se Jesus voltar amanhã, a gente crê que nós, né, estaremos salvos, que nós viveremos eternamente ao lado de Jesus, né, ao lado de Deus, que teremos, né, essa grandeza, né, e teremos daí sim a nossa vida realmente como ela deve ser, como ela é, né, uma vida sem choro, sem pranto, sem medo, sem aflição, uma vida sem morte, né, uma vida eterna. A gente crê realmente nisso, né? A gente vive para isso. Como que você se encaixa nessa situação, né? Como que você vê essa cena de Jesus ressuscitando Lázaro, né? Você acredita piamente nisso? Você acredita que Jesus realmente ressuscitou Lázaro depois de 4 dias? Como que está a sua fé? Tá bom, queridos? Que a gente pense bastante sobre isso, sobre essa condição, né? Que Jesus mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida, né? Quem crê em mim jamais morrerá, ainda que morra, viverá, né? E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Que a gente grave isso na nossa mente, no nosso coração, que a gente viva isso, né? Que nada, né, nem ninguém consiga mudar isso, né, na nossa vida, consiga fazer com que a gente duvide disso. Jamais, jamais duvidemos do poder de Deus, do poder de Jesus, da força que tem Jesus, que jamais duvidemos que Ele é a ressurreição, que Ele é a vida, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que não há outro caminho a chegar, para chegarmos a Deus que não seja através de Jesus, através dos ensinamentos dele. Então, que a gente creia nisso e que a gente viva isso, né? O importante não é apenas crer, né? É crer realmente, mas viver isso, né? Viver com essa certeza, viver com essa alegria, né? Jamais morrerei. Se Jesus, né, voltar amanhã, né, eu não morrerei. E se eu morrer fisicamente antes de Jesus voltar, quando ele voltar, né, eu serei ressuscitado e viverei eternamente. Que a gente creia nisso e que a gente viva isso todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Uma ótima sexta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais realmente levar uma vida que agrade ao nosso Pai, fazendo as escolhas certas, tomando as decisões certas e crendo piamente que Jesus é a ressurreição e a vida. Em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Fiquem com Deus. Uma sexta-feira abençoada, repleta de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Grande abraço, queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.